Número legal. Invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Senhor secretário, por gentileza, leia o expediente da mesa. Veto total número 2/2020, autor executivo municipal. Veto total ao projeto de lei complementar número 8/2020, que altera a linha C do artigo 6º e a linha C do parágrafo 1º do artigo 10 da lei complementar número 779, que estabelece novas regras para o exercício do comércio ou prestação de serviço ambulante no município. Os projetos serão encaminhados às outras comissões. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Correa Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Presidente, tem algumas indicações e um projeto de lei. Passo direto à mesa. Todos serão encaminhados ao prefeito municipal. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho aqui um requerimento. Estamos passando por um período difícil, nunca antes visto pela população, não só de nossa cidade e país, mas também do mundo. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus Covid-19, com mais de 60 mil casos no Brasil. Neste momento, bilhões de pessoas estão em distanciamento social, aguardando em suas casas, contribuindo para esta batalha do mundo contra o Covid-19. Rotinas e vidas foram alteradas, mudou-se a forma de trabalhar, praticar exercício e se socializar, tudo em prol do achatamento da curva do vírus. É mais do que necessário seguirmos com esse pensamento, cuidando um dos outros, da nossa higiene, bem como da saúde física e mental. Usar máscaras, lavar as mãos de forma frequente, utilizar álcool gel, além de distanciamento social, são algumas das medidas que devemos tomar. Além das medidas pessoais, outras medidas foram e ainda estão sendo tomadas pelo nosso município, combatendo o Covid-19 desde seu início. No começo de março, com as primeiras notícias do alastramento do vírus no país, o Executivo já iniciou seu plano de combate ao vírus, mapeando a quantidade de números de leitos que poderiam ser aumentados na cidade para tratamento do vírus. Além disso, iniciou-se o plano de suspensão das aulas das escolas municipais gradual e depois por completo a partir do dia 23 de março. Também foram suspensas todas as atividades públicas de esporte, cultura e assistência social, eventos públicos, solenidades e também autorização para os novos eventos privados. O Executivo também indicou a época cautela com as atividades comerciais e que a população evitasse aglomerações, como passeios em shoppings e locais de alta rotatividade, tudo para o início do combate. Porém, apesar das medidas inicialmente tomadas, o vírus se alastrou com rapidez, obrigando o Executivo a tomar medidas mais drásticas, como suspensão das atividades comerciais não essenciais, fechamentos de bares, restaurantes, clubes noturnos, academias e local de alta rotatividade de pessoas, além de medidas internas aos funcionários, como rodízio e alternação dos horários, bem como instituição do home office. Além de todos os esforços para diminuir as aglomerações e o contato social, a cidade investiu logo cedo na criação do hospital de campanha, com cerca de 100 leitos voltados inteiramente ao tratamento do Covid-19, além da criação de uma central telefônica de combate ao vírus, atendendo chamados e ligações, identificando assim possíveis casos de suspeitas, mapeando toda a cidade. É válido frisar que, apesar dos números casos confirmados e suspeitos, o Executivo ainda faz imensos esforços para o combate dessa pandemia, para diminuir ao máximo seu impacto e trazer de volta o morador da cidade à sua rotina normal. Não podemos esquecer também que por trás do distanciamento social existem milhares de pessoas dando suas vidas e trabalhando para os dias para tentarmos ter alguma normalidade no dia a dia. Trabalhadores de serviços essenciais, entregadores, policiais, bombeiros, agentes de trânsito, equipes de manutenção, iluminação, limpeza de rua, entre outros.
Não podemos esquecer também de todos os profissionais de saúde que estão arduamente trabalhando no combate e prevenção dessa pandemia, bem como a equipe de limpeza dos hospitais, também imensamente importantes nessa luta. Temos que continuar a trabalhar juntos, a população e o executivo, cada um fazendo sua parte, seja em casa, em distanciamento social, ou seja, tomando as medidas de contenção e prevenção. No município, só existe uma coisa certa: estamos juntos nessa luta e somos todos contra o coronavírus. Diante do exposto, requer a mesa de forma regimental, seja oficiado do senhor prefeito municipal, senhor Alberto Pereira Mourão, para que envie cópia desse requerimento a todas as secretarias do município, a fim de que tomem ciência desse requerimento, exaltando todo o trabalho e esforço e exercício em prol do combate ao Covid-19. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020, é o RECO vereador. É um requerimento. Senhor. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação. O vereador estiver de acordo, permanece questão, aprovado o requerimento, só enaltece o trabalho. E tem algumas indicações aqui que eu passo direto à mesa. Todas elas serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. E nesse momento aqui, pessoal, eu acho que em respeito a todas as famílias que vêm sofrendo com a perda dos seus entes queridos, eu vou dedicar um minuto de silêncio a todas as pessoas que perderam suas vidas. Presidente, questão de ordem, eu queria aqui incluir o nome da pastora Alzira Novaes, esposa do Saíde Novaes. Regimental, vereador. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Com a palavra. Bom dia, presidente, vereadores e público presente que nos assistem. Tem aqui uma indicação, faço questão de fazer a leitura, tendo em vista a sua importância. Regimental. Esse vereador, percebendo a gravidade da epidemia do Covid-19, sugere ao prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, qual a possibilidade da criação de um plano de contenção de danos consequentes à crise pandêmica do coronavírus para as economias domésticas e pequenos empreendedores. As medidas a seguir são possibilidades a serem estudadas, a serem estudadas e implantadas pela prefeitura. Postergação do prazo de validade e prorrogação das parcelas em atraso do IPTU de 2020, com suspensão ou adiantamento sem juros das parcelas em atraso. Adiamento, sem juros das parcelas em atraso. Postergação do prazo de validade, prorrogação das parcelas em atraso do ISS de 2020, com suspensão ou adiamento sem juros das parcelas em atraso. Atenção a possíveis parcerias do governo estadual e federal para mitigar a crise econômica que afetará a todos nos próximos meses, período mínimo de 5 meses, março e julho. Diante do exposto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão que viabilize estudos para tal possibilidade citado acima. Eduardo Rodrigues Xavier, vereador. Todas as indicações de Vossa Excelência, encaminhado do senhor prefeito municipal. Presidente, questão de ordem. Posso sugerir, vereador Eduardo, para mandar Claro. uma cópia dessa indicação também para a comissão que você faz parte do Covid Sim. conosco, tá bom? Já tenho, Muito boa indicação. passarei. Obrigada. Todos sabem que, devido à epidemia que assola nosso país, o Estado, o nosso município, trazemos em forma de indicação para o prefeito o estudo, a fim de minimizar as situações dos munícipes e do microempresário por conta da economia. Por se tratar de orçamento previsto, infelizmente, a redução e isenção trata-se de uma renúncia, carece de lei específica e teria que estar prevista na LDO desse ano, que foi feita em 2019. Por conta disso, propomos o estudo de postergação, prorrogação do prazo. Um bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada.
Hugo, registra a presença. Acho que ele vai fazer o protocolo. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Com a palavra, nobre vereador Ugolino Alves Ribeiro. Senhor presidente, nobres pares, assessores, público que está nos assistindo aí pelas redes sociais, um bom dia. Tem um requerimento, algumas pessoas me contestando e algumas perguntas. Eu quero enviar ao prefeito para saber se já está sendo providenciado a respeito do Covid-19. Senhor presidente, nobres pares, requerimento. Diante da situação do cenário atual de pandemia da Covid-19 e tendo em vista a implantação de hospitais de campanha instalados nos ginásios de esporte do município, com o intuito de atender à demanda prevista pelos estudos apresentados sobre a evolução do coronavírus. O presente requerimento busca, junto ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, na intenção de obter um levantamento completo e atualizado. É que requeiro à mesa, respeitadas as formalidades regimentais, depois de ouvir o douto plenário, seja aprovado o envio desse trabalho ao excelentíssimo doutor Alberto Pereira Mourão, prefeito dessa cidade, com cópia ao secretário de Saúde, Clebe Socul Nogueira, solicitando urgentes respostas das perguntas a seguir formuladas. Primeiro, qual a previsão de início dos atendimentos dos hospitais de campanha? Qual a quantidade de respiradores artificiais estarão disponíveis nas unidades de atendimento do município? Há profissionais treinados para manuseio dos equipamentos de intubação orotroqueal das vias aéreas avançadas. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020, Ugolino Alves Ribeiro, vereador, PSDB. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Vereador, eu quero discutir, presidente. Muito bom requerimento, e eu gostaria que você enviasse cópia também para a comissão que nós montamos do Covid, porque todos os outros participantes queriam saber isso também, tá bom? Se possível. Muito obrigada. Vereadora. Continua em discussão. Em votação. Obrigado. Vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o vosso requerimento, nobre vereadora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Tem indicação, passo para a mesa. Vereadora Janaína Balares. É para falar com a Márcia? Com a palavra, a nobre vereadora, a doutora Janaína Balares. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, público que nos assiste de casa. Primeiro, eu apresentei hoje uma indicação para o senhor prefeito para que ele contrate seguro de vidas. Não só os guardas municipais já têm, a gente viu que faleceu um guarda municipal, mas para todos os funcionários que estão na linha de frente, tipo da área de saúde e dos demais casos que estão ali, que pode contrair o coronavírus e morrer. Outra indicação que eu faço, senhor presidente, é que os escritórios de advocacia e contabilidade não foram colocados como serviços essenciais. E me parece, eu faço parte do grupo de um grupo de advogados, que ali foram 2 fiscais em 2 ou 3 escritórios, e o presidente falou que podia ficar tranquilo, que não iam tomar multa, mas eles querem que coloque no decreto para constar realmente na lei que eles são um serviço essencial. Essa é a indicação também que eu preparei. A outra indicação, e que é bem importante, presidente, e Leandro, líder, é para que fale com o prefeito aqui, se ele não conseguir receber, para que considere a Lei Federal 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento de coronavírus, que estabelece em seu artigo 4º, parágrafo 2º, que todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nessa lei serão imediatamente disponibilizadas na internet.
contendo no que couber, além de informações previstas, o nome do contratado, o número da inscrição na Receita Federal, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Porque agora, infelizmente, tem muita gente que vai ficar divulgando coisas e nós não sabemos o que vai ser verdade ou não. Então, se ele agir de forma transparente, na medida que nós fomos contestados, podemos informar o que está escrito através do maior número de transparência possível. Essa é a indicação que se faz muito necessária. Bom, outro assunto. Desde ontem à noite, as atendentes de educação estão desesperadas. Hoje mesmo eu já recebi mais de 50 mensagens aqui, mostro para os senhores, que saiu o pagamento delas e elas trabalharam até o dia 20 de março, fazendo as dobras e o trabalho insalubre. Nós sabemos que a insalubridade não é paga quando a pessoa está afastada, mas até quando ela trabalhou, ela deveria receber. Então, eu perguntei para o ECEDIT, até agora não obtive resposta, então vai o requerimento. Recebi inúmeros telefonemas e mensagens de texto das atendentes de educação 1, 2, servente 1 e 2, informando que, em razão da crise sanitária, tiveram que se afastar das atividades, seja por serem portadores de doenças crônicas ou porque a municipalidade suspendeu os serviços, consequentemente suspendendo a realização de horas extras, dobras e pagamento adicional da insalubridade. As informações dão conta de que sequer foram pagas proporcionalmente às horas extras dessas dobras e o adicional da insalubridade referente aos dias trabalhados. Então, desta forma, requeiro à mesa, depois de ouvido do óbito plenário, seja enviado ofício para que o prefeito responda. A prefeitura vai pagar proporcionalmente esses valores devidos aos auxiliares de educação e desenvolvimento infantil, atendentes de educação 1, serventes 1 e 2 e o adicional de insalubridade, hora extras, dobras realizadas antes da interrupção da atividade? Caso afirmativo, quando? Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 28 de abril de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permanece questão, aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tendo sido procurada por diversos motoristas concursados em nossos municípios, devido ao não pagamento da gratificação estabelecida na Lei Complementar 836 de 2019. A referida lei foi promulgada em 2019, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2019. E até o presente momento, os motoristas não receberam. Desta forma, é que requer a mesa, depois de ouvir o doutor plenário, seja enviado ofício ao seu prefeito para que responda. Por qual motivo as gratificações que constam no artigo 3º da Lei Complementar não foram pagas aos motoristas? 2. Quando as referidas gratificações serão pagas? Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 28 de abril de 2020. Vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permanece questão, aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Fui procurada por diversos funcionários públicos também hoje que não trabalham em serviços essenciais e, por esse motivo, não tiveram suas férias suspensas. E esses se encontram extremamente preocupados com o pagamento delas. Esses funcionários entraram em férias e receberam somente o pagamento do salário, sem a inclusão do valor das férias. Ao questionar os responsáveis pela folha de pagamento, receberam informação de que realmente não receberiam o valor agora, no entanto, não explicaram o motivo. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido o doutor plenário, seja enviado ofício ao seu prefeito, para que responda. 1. Essa medida do não pagamento de férias foi estipulada pela administração realmente? 2. Por qual motivo esses funcionários não vão receber o valor de férias? Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 28 de abril de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permanece questão, aprovado o vosso requerimento. É o que eu falo, pode acontecer várias medidas, mas que seja feita com comunicação, para as pessoas saberem por quê. Quando elas ligam lá na SEAD, como ligaram hoje de manhã, a pessoa fala assim, não sei, não tenho o que dar informação para você, porque eu não sei o que informar. Isso é ruim, tem que dar informação, principalmente no momento de pandemia que estamos vivendo. Porque as pessoas com interesses escusos, estão trabalhando com informações falsas. Então, é importante que nós estejamos sabendo de tudo para poder comunicar à população. Já fiquei incontente com o vereador, viu, líder? Que o prefeito marcou a reunião conosco, junto com o secretário de Saúde, para poder fazer uma reunião através do aplicativo Zoom, para nos deixar participando de todas as decisões do município. Outra coisa que tem causado bastante preocupação é a questão das cestas básicas. Eu não conheço nenhuma família que recebeu a cesta básica do município.
Eu não sei qual vereador já conhece, eu sei que os ambulantes receberam, mas a gente queria saber o critério. Tenho sido procurada por diversos munícipes que se encontram com dificuldade em obter ajuda na administração. Elas explicam que foram orientadas a procurar o CRAS e que seria necessário realizar algum tipo de cadastro. Sabemos que a fome não espera e esses munícipes precisam ser atendidos. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao seu prefeito para que responda. 1. Qual o procedimento realizado para que os munícipes possam fazer cadastro necessário e receber a cesta básica? 2. Quais os critérios para que os munícipes possam ser atendidos pelo CRAS ou pelo SEAS? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020, Janaína Balares, vereadora. E também, presidente, queria cópia desse requerimento depois para a comissão do Covid, que as pessoas querem saber também. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneça que está aprovado, faça requerimento. Por que eu digo isso? Eu, sem querer, coloquei no grupo, que eu recebi um áudio de uma pessoa que estava procurando cesta básica, foi numa diretora de uma escola, pedindo que ela fez um cadastro na Secretaria Estadual de Educação, não é municipal, não. Aí a diretora da escola entrou em contato com essa pessoa e falou assim, a cesta básica vai chegar hoje na sua casa. A pessoa esperando a cesta, na hora que chegou, a pessoa foi entregar. A pessoa falou, o rapaz já está com a cesta na porta da sua casa. E essa pessoa está na política, é um pré-candidato a vereador. Então, isso é grave. A gente não pode usar a fome das pessoas e a necessidade para fazer essa politicagem barata. Eu vou encaminhar isso para o Ministério Público Eleitoral, vou encaminhar a diretora, e a pessoa falou que vai lá falar, porque ela se sentiu constrangida e humilhada. Não é o momento agora de fazer esse tipo de política. E eu acho que quem está assistindo aí, pegar a gente fazendo esse tipo de política, eu vou deixar lá o endereço do Ministério Público, denunciem, porque isso é abuso político e econômico para as eleições. Peça para instaurar uma ação judicial eleitoral, é esse o nome, para investigar eventuais abusos de poder político e econômico, tá bom? Façam isso, porque não é o momento de fazer esse tipo de politicagem, principalmente vindo de uma diretora de uma escola estadual. Vereadora, se a senhora me permite, eu acredito que seja por esses e outros motivos que nós não sabemos quais famílias estão recebendo cesta básica, para que ninguém faça política em cima disso. A senhora entendeu? Então, acho que esse é um dos motivos pelo qual a senhora não sabe, nem eu sei, e eu garanto que nenhum membro dessa casa aqui sabe qual família está recebendo a cesta básica. Mas o critério a gente tem que saber, pelo menos, né? Sim. É. Bom, vamos lá. A questão dos ônibus. Eu recebo todos os dias fotos dos ônibus lotados. Como que a gente vai pedir isolamento social, o distanciamento, se os ônibus estão abarrotados? A Piracicabana tinha que contribuir. Nesse momento de perdas, uns vão perder a comida que tem na mesa e outros vão perder o lucrinho. Então, a Piracicabana poderia, pelo menos, ter uma conscientização e aumentar o número de ônibus. Diversos moradores têm entrado em contato com essa vereadora preocupado com o número de ônibus que estão circulando em nossa cidade. Sabemos que diversas áreas de serviços não puderam aderir ao isolamento social e necessitam continuar trabalhando e prestando serviço à população. Como sabemos, grande número desses profissionais utiliza o transporte público. Os usuários informam que, com a diminuição de passageiros, a empresa Piracicabana diminuiu também o número de carros. E eles estão cada vez mais cheios, colocando em risco os munícipes. Os munícipes têm entrado em contato conosco por estarem preocupados com a superlotação dos ônibus, no horário de pico, com muitas pessoas em pé, muito próximo uma das outras. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício para o senhor prefeito para que responda qual o número de carros estão disponíveis em cada linha. 2. Havendo a diminuição de carros, automaticamente os horários também serão alterados? Sendo assim, como estão funcionando os horários dessa linha? Os carros estão levando os usuários somente sentados ou alguém está viajando de pé? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020. Vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Não, queria parabenizar a vereadora, que eu também recebi várias denúncias desse absurdo, né, de estarem diminuindo a frota, sendo que a coisa tá grave. Então, quero subscrever vosso requerimento. Obrigada. Continua em discussão. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneça a questão. Aprovado, faça requerimento. Obrigada. Bom dia, presidente. Saúde para toda a cidade e todos nós, tá bom? Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Com a palavra.
Com a palavra, o nobre vereador Leandro Avelino. Meu bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos funcionários da casa, às pessoas que nos assistem pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu vou começar os meus 10 minutos aqui, senhor presidente, lendo um requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. A administração municipal de Praia Grande, desde o dia 23 de março, colocou a serviço da população o telefone 162, que antes do início da pandemia atendia à demanda de serviços públicos como ouvidoria e que agora se transformou na central telefônica de combate ao Covid-19 coronavírus. Esse serviço, que nessa época se tornou primordial no controle e combate à proliferação do Covid-19, realiza de forma telefônica atendimento voltado à orientação, triagem e enfrentamento ao coronavírus, de forma eficiente, dando agilidade às notificações da doença. Entretanto, por se tratar de um meio de comunicação que depende de nossa capacidade de fala e audição, os deficientes que possuem comprometimento nestas habilidades, como os surdos, não são contemplados neste atendimento emergencial. Isso exposto, é que requer à mesa ouvido plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, que este requerimento seja enviado ao senhor prefeito Alberto Mourão, para que nos responda o seguinte questionamento: como a prefeitura está atendendo o público surdo em suas demandas referentes ao controle do Covid-19, sendo que o serviço, através do 162, se torna ineficaz para estes munícipes? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Vereador, parabéns pelo trabalho. Eu também acho que é primordial essa questão. Em um certo momento, quando eu tinha falado com o Kleber, eu tinha colocado a possibilidade de ter um número direto para a questão do Covid. Por quê? Do Covid-19. Porque alguns outros serviços acabam não sendo prioridade, lógico que não, mas a vida continua e as pessoas não conseguem denunciar um ato, alguma coisa pelo 162. Tem uma dificuldade muito grande. Então, a possibilidade também de ser criado um outro número para favorecer as pessoas também seria importante. Hoje, a forma que a gente está, né, essa questão de tecnologia, o WhatsApp é algo muito tranquilo, né? Possivelmente o número do WhatsApp seria interessante. Eu passei isso para o Kleber e tomara que consiga. Dentro disso, daria também para essas pessoas com alguma deficiência visual, né, e auditiva, daria também para fazer esse contato. Continua em discussão. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneça questão, aprovado o vosso requerimento. A comunicação, ela é sempre muito importante em todos os níveis, todas as áreas, todos os setores. Na verdade, talvez o grande desafio, não só desta Câmara, desta cidade, mas, eu diria, de uma forma geral, é o desafio da humanidade, fazer a boa comunicação. Mas, infelizmente, muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas se valem desse momento de uma dificuldade que todos estão vivendo sem exceção, né? As pessoas podem achar que a dificuldade para nós que estamos aqui, ela é menor, ela não é. Ela é grande também, porque grandes responsabilidades exigem grandes sacrifícios, né? Então, essa é a grande questão. Quem também se coloca ou pretende se colocar como candidato a vereador nas eleições desse ano, entende bem do que eu estou falando. Bom, eu quero, antes de concluir minha fala, fazer apenas uma referência ao que foi dito pela vereadora em relação à Lei Federal de Publicidade. Eu acredito que o governo tem realmente que seguir, porque da mesma forma que algum tempo atrás uma lei federal nos impôs uma regra aqui dentro que tivemos que votar, então agora uma lei federal também não pode ser deixada de levar em conta, né? Da mesma forma que funcionou ontem, funciona hoje. Obedecer à Constituição e aquilo que ela preconiza. E sobre as questões
que nos tem chegado sobre o Covid-19, que é, na verdade, a principal preocupação nossa aqui, eu gostaria apenas de ressaltar essa reunião que nós teremos aí amanhã, como foi bem dito, porque nessa reunião nós teremos a oportunidade de poder solucionar e entender alguns problemas, receber algumas informações reais daquilo que a prefeitura trabalha, que é dados e ciência, e aí com isso a gente tem aqui alguns itens. Então eu quero falar desses itens, porque amanhã nós trataremos disso, até porque será incluído hoje aqui na pauta da reunião um projeto de lei onde a gente autoriza o uso de alguns fundos municipais para o enfrentamento da pandemia. Então, dentre estes e outros assuntos, a gente precisa saber a questão dos recursos, os vereadores todos têm falado disso, a questão dos hospitais de campanha, a questão do uso dos respiradores, se nós temos mão de obra qualificada para possível aumento de demanda, na questão do uso dos respiradores dentro da UTI, que é uma temática que tem sido debatida bastante, os tão falados EPIs, a situação dos testes rápidos, foi também pontuado aqui na reunião das comissões de ontem, a questão dos testes rápidos, como que a prefeitura está pretendendo enfrentar essa questão, a recepção dos casos nas USAFAs. Eu tenho recebido, da parte dos atendimentos das USAFAs, boas notícias, notícias que não são depreciativas, que o atendimento tem sido feito a contento, sem especificar USAFA ou qualquer que seja. O que eu tenho recebido são boas informações, então é importante a gente também saber dessa situação, porque parece estar dando muito certo, pelas informações que eu tenho recebido. Falei agora da verba que vamos aprovar, e também vamos poder falar sobre dois assuntos que já foi citado aqui, que é essa tal chamada redução da frota, né? Como está funcionando isso, se está funcionando e como é que está procedendo, a gente vai poder saber isso do prefeito, e a flexibilização da abertura dos comércios e das igrejas, também tem muita questão aí, mas eu quero lembrar de uma reportagem muito salutar, que a vereadora Janaína postou hoje no grupo, falando da situação de Blumenau. Lá em Santa Catarina, houve uma abertura do comércio, eu não sei precisar exatamente como foi, e hoje já se percebe o aumento de casos de Covid na cidade de Blumenau, né? Na sequência da abertura dos comércios. Então, eu quero só, para terminar, lembrar a todos que tudo que tem que ser feito, esse é o ponto de vista pessoal, e eu acredito que eu tenho visto o governo lidar dessa forma. Tudo tem que ser baseado em dados e ciência, e na experiência que nós temos vivenciado em cidades do Brasil, em gente que está fazendo de uma determinada forma, e na sequência essa abertura ou essa ação que é feita, ela é reavaliada, e aí você vê o resultado daquilo que foi feito mediante aquela ação. Então a gente tem que sim se basear nas experiências de outras cidades, de outros estados, de outros países. Não dá para desconsiderar mais, falar que porque a Itália tem muito velhinho, por isso que está assim. Quando você vê na cidade de São Paulo covas sendo abertas com retroescavadeira, quer dizer, essa é a realidade que se apresenta, né? Não é o estudo previsto, não, são covas abertas, e diversas matérias que você vê entrevistando aqueles profissionais, os coveiros, falando que, olha, eu nunca vi algo do tipo. E aí os cartórios de todo o estado se manifestando do aumento do registro de mortes por causa de problemas respiratórios. E todo mundo simplesmente não considerar isso. Olha, é muito difícil para um governante não olhar e pensar em, primeiro de tudo, preservar a vida. A economia tem que ser cuidada, lógico que tem, a gente também não vai viver sem ela, mas a gente tem que saber usar isso, dosar bem, porque o objetivo maior é a preservação de vidas. Esse é o entendimento do prefeito Mourão, do governo e o meu pessoal mesmo. É isso que eu tinha para dizer hoje, obrigado, bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada.
Vereador Marcelino Santos Gomes. Todas serão encaminhadas ao prefeito municipal. Vereador Marco Antônio de Souza. Prossiga a chamada, secretário. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Prossiga a chamada. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Com a palavra, a nobre vereador A palavra. Betinho da Educação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. A pandemia do Covid-19 está estabelecendo uma nova forma de se trabalhar e até mesmo interferindo no nosso modo de viver. Temos que estar atento para o que determina a Organização Mundial de Saúde, a OMS e o Ministério da Saúde do nosso país. A principal determinação é a de que devemos ficar em casa para evitar a propagação desse vírus. Para tratar desse assunto, no âmbito da Câmara Municipal de Praia Grande, elaborei projeto de resolução e obtive o parecer da Comissão de Justiça e Redação dessa Casa de Leis. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido o colendo plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja encaminhado, né, à mesa diretora, cópia do projeto e do parecer com o seguinte questionamento. Primeiro, existe a possibilidade da mesa diretora apresentar projeto, alterando o artigo 116 do regimento interno, para que haja a possibilidade de sessões no âmbito virtual para deliberação? Segundo, caso positivo, quando se dará a apresentação desse projeto da mesa diretora? Praia Grande, 28 de abril de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam que estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. Em reportagem publicada dia 27 desse mês, ontem, pelo jornal Estadão, com o título, abre aspas, coronavírus, falhas e divergências em sistemas impedem Brasil de saber número real de testes, fecha aspas. A matéria traz à tona falhas que foram apuradas pela reportagem no sistema do governo federal denominado Gerenciador de Ambiente Laboratorial, a sigla GAL. Sistema esse responsável por compilar a nível nacional os testes sobre o coronavírus. É responsabilidade do laboratório que recebe a amostra informar por meio do GAL que o material passou por fase de análise e, posteriormente, teve o resultado liberado. O primeiro problema é que nem todos os estados são obrigados a utilizar o GAL. Isso acontece, por exemplo, no Distrito Federal e no Acre. Outra falha no GAL é que a rede particular de laboratórios não transmite seus dados para o sistema do governo federal. É o que acontece no estado do Ceará, por exemplo. Já no Paraná, o que acontece é que o GAL está contabilizando não só testes do coronavírus, mas também testes de outras doenças respiratórias. Segundo a reportagem, existem casos de duplicidade e triplicidade, com o mesmo paciente sendo registrado 3 vezes porque teve 3 amostras recolhidas. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido o colendo plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Em Praia Grande, quais os tipos de testes que existem? Qual o laboratório responsável por analisar esses testes? Em quanto tempo o laboratório devolve o resultado do teste? A Secretaria de Saúde de Praia Grande analisa o resultado desses testes para que não haja erro na divulgação do resultado? Como é feito o controle para que não haja duplicidade nos testes realizados? A quem é permitido fazer a divulgação dos resultados? Qual é o impacto gerado na rede de saúde de Praia Grande com relação a leitos utilizados para essa doença?
quanto já foi investido em Praia Grande para se combater essa doença? Praia Grande, 28 de abril de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, requerimento. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereador estiver de acordo com a palavra, o nobre vereador Hugo Ribeiro. Oi. Não entendi. Gostaria de quem começou a incluir se existe um estudo para que a secretaria libere o teste a todos os usuários. Tá, então fazer um adendo para que a secretaria libere. Se existe um estudo. Tá. Não, da minha parte, o adendo só acrescenta e melhora ainda mais o trabalho, vereador. Requerimento continua em discussão, agora com adendo. Em votação, vereador estiver de acordo, permaneça a questão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Presidente, tem uma indicação que também encaminho à mesa. Todas serão encaminhadas ao prefeito municipal. Obrigado. Continuando aqui com os requerimentos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. Pela Lei Complementar número 724, de 16 de dezembro de 2016, o terreno onde seria o terminal turístico de Praia Grande, composto de 4 lotes, com as matrículas 192.412, 192.413, 192.415 e 192.416, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Praia Grande, passou da Prefeitura de Praia Grande para o Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande, IPMPG. O objetivo dessa lei é abater valores de alíquotas suplementares que são pagas pela Prefeitura ao Instituto. Essa lei foi aprovada por essa Casa de Leis com a finalidade de deixar crédito ao IPMPG, para que o mesmo tenha tranquilidade e boa saúde financeira, para o pagamento de servidores aposentados e inativos. Diante do exposto, aqui requeiro à mesa, ouvido o coleno plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício à senhora Regina Mainente, superintendente do IPMPG, com os seguintes questionamentos. De posse desse imóvel, qual a destinação que o IPMPG dará ao mesmo? Como é um terreno grande, não poderia o IPMPG alugar o mesmo para que ali se instale uma faculdade, por exemplo? Não seria o aluguel uma fonte de segurança de receita para o IPMPG? Com o recebimento de aluguel, o IPMPG poderia assim formar um caixa para pagar aposentados e pensionistas? Quanto mais será necessário de aporte financeiro para que o IPMPG, segundo os cálculos atuariais, Praia Grande, 28 de abril de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, vereador estiver de acordo, perguntas questão, aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Presidente, caminhar um projeto de lei institui o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19, destinado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no município de Praia Grande e da outras providências. Serão encaminhadas as outras comissões. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. Segundo conceitos técnicos, mobilidade urbana é o conjunto de princípios, regras, normas, pré-condições e todos os elementos que impactam na capacidade de se locomover em uma cidade ou região. É, acima de tudo, uma estratégia que contempla ações para que a circulação de pessoas possa fluir de forma tranquila e agradável. Desde a interdição da Ponte dos Barreiros, na cidade de São Vicente, Praia Grande vem sofrendo com congestionamentos na Expressa Sul e na Avenida Ayrton Senna. Os problemas também afetam o sistema de transporte coletivo,
que tem as linhas intermunicipais, o principal elo de ligação de Praia Grande com as cidades de São Vicente, Santos, Cubatão e Guarujá. Esses congestionamentos em nossa cidade pioram no horário da manhã, quando as pessoas estão saindo para trabalhar, e no final do dia, quando as pessoas estão retornando do trabalho. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido o colégio plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao senhor prefeito, Alberto Pereira Mourão, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe por parte da secretaria competente algum estudo com ações no sentido de diminuir esses congestionamentos? Caso positivo, quais as ações a serem implantadas? Qual a quantidade de veículos que passam por nossa cidade depois do fechamento da Ponte dos Barreiros? Os motoristas estão sendo orientados a utilizar um trajeto alternativo como opção quando do deslocamento para São Vicente e Santos? Qual é o impacto gerado no trânsito de nossa cidade após o fechamento da Ponte dos Barreiros? Praia Grande, 28 de abril de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, Roberto Andrade Silva, Betinho, requerimento. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam que estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Com a palavra. Presidente, bom dia, presidente. Queria comentar em relação ao acesso do batalhão 45, o batalhão de polícia militar, no sentido norte-sul, porque na verdade a pessoa vai nesse sentido norte-sul, quando se ela passar a entrada do shopping, ela não consegue entrar no batalhão de polícia militar. Então as pessoas se procuraram falando: pô, vereador, está difícil, a gente passa direto, não consegue, a gente não conhece a cidade, e muita gente até que conhece a cidade acaba errando. Então ela tem que entrar no shopping, o acesso do shopping, e, mesmo acesso, e vai entrar no batalhão, senão ela não consegue. Uma indicação ao trânsito, para a Secretaria competente, estudar a possibilidade de uma placa para identificação ao acesso ao batalhão. Tá? E uma coisa, presidente, que me preocupa bastante, em relação ao coronavírus, que é uma matéria que todo dia a gente comenta, todo dia a gente escuta, todo dia a gente fala, e todo dia a gente vê as pessoas não fazendo a sua parte, né? A gente vê hoje, final de semana passada agora, a gente viu muita gente na rua, nas praias, tomando sol ali no meio da praia. A gente não é contra, mas a gente sabe que a importância da gente se cuidar de si próprio, das pessoas que estão próximas da gente, das suas famílias, precisa ser levado a sério, porque o momento é delicado. Todo dia a gente está vendo que o caso está aumentando, do caso de morte da pandemia do coronavírus, Covid-19. E o brasileiro precisa pensar diferente um pouco, que a pandemia é um caso muito sério. Se a gente não levar como na ponta da risca, do lápis, a gente vai ter muitas pessoas mortas aí mais para frente. Inclusive agora, no momento que vai entrar o frio, né? Que os comentários que falam que vai piorar a situação ainda, mais ainda. Então, assim, eu acho que o prefeito tem que dar uma roxa nesse decreto mesmo, e proibir as pessoas de estar na rua. Infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte para depois não ficar culpando o poder público, o prefeito, os vereadores da cidade, das regiões. Tá? É isso que eu quero deixar aqui em claro, deixar bem assim claro que a gente está preocupado, sim, com a gente, com o próximo, com todos nós que moram nessa cidade de Praia Grande. Tá? Por enquanto, a gente... é só, presidente. Parabéns aí pelo comentário, vereador. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Com a palavra, a nobre vereadora Tati Toschi. Bom dia a todos. Ontem à noite, em conversa com o vereador Edu, que está quietinho, né? Esperando passar para logo se recuperar.
E aí a gente conversou sobre uma resolução, que a respeito, foi uma ideia dele, sobre que os exames que agora os planos de saúde terão que fazer para desafogar o SUS. E é isso. Aí ele sugeriu, aí eu falei, mas semana que vem você não vai estar? Ele falou, possivelmente não. Então, esse requerimento, essa indicação que eu fiz é baseada no Edu, tá? Muito obrigada. Parabéns, viu, Edu? A recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, para enfrentar a disseminação do novo coronavírus é a realização em larga escala de exames combinados com isolamento social. Acredita-se ser o caminho ideal para proteger a população da pandemia. Uma notícia boa é que os planos de saúde serão obrigados a bancar os testes para o novo coronavírus. Em uma reunião extraordinária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aprovou a inclusão do exame da detecção do coronavírus no rol dos procedimentos obrigatórios para beneficiários do plano de saúde. A resolução normativa entrou em vigor no dia 13 de março. Diante disposto, requer ao excelentíssimo senhor prefeito, Alberto Pereira Mourão, para que, junto ao setor responsável, fiscalize os convênios médicos para que não sobrecarregue o sistema público, visto que os especialistas defendem que a realização de exames é a melhor estratégia para conter a transmissão do Covid-19. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. É indicação. Em indicação? Opa, então todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, prefeito municipal. A vereadora que antecedeu, ela citou alguma coisa também da aviação, Piracicabana, né? A respeito do número de pessoas que estão no ônibus, porque não tem mais ônibus, enfim. E aí esse requerimento vem complementar também. Durante essa pandemia, os profissionais da saúde pública estão à frente desse combate, que mesmo em condições adversas, buscam exercer seu juramento de garantir a vida. Muitos desses profissionais encontram-se em situação de risco e expostos em realizar jornadas exaustivas de trabalho nesse momento crítico. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido o douto plenário, satisfazendo as exigências regimentais, seja enviado ofício à empresa Aviação Piracicabana para que nos informe se existe a possibilidade de suspensão de cobrança para os profissionais de saúde de tarifas de transporte público coletivo de passageiros durante esse período da pandemia. Enviar cópia desse trabalho à Secretaria de Transporte do município. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação. Vereadores, se estiverem de acordo, perguntas que estão, aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Esse requerimento também veio de encontro ao que já foi falado. Porém, como a gente também é procurada, a gente apresenta, né? Então, também isso vem, quer dizer, uma pessoa apresentando, outra apresentando, então isso realmente está acontecendo. Teve pessoas, sim, que chegaram a mim e falaram que receberam a cesta básica. Porém, o tempo, uma cesta para o mês todo, dependendo do número de pessoas que você tem dentro de uma casa, isso não dá conta, né? E já é grande isso aí que a administração está fazendo, gente. Eu estou vendo a administração querendo realmente trazer um conforto de alguma maneira, mas esse requerimento vem verificar se existe essa possibilidade. Diante da atual situação que estamos vivendo, cada cidade criou estratégias para enfrentar os impactos da crise causadas pela pandemia do coronavírus no Brasil. Em nosso município, uma das maneiras de ajudar as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social foi a doação de cestas básicas. Fui informada que o local a se procurar é o CRAS, porém muitas pessoas estão voltando frustradas por receber negativa. Diante disposto, requer ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que verifique, junto ao setor competente, nos informe. Primeiro, qual o critério utilizado para uma pessoa receber uma cesta básica? Segundo, quem tem direito ao auxílio emergencial do governo também tem direito a uma cesta básica? Terceiro, a princípio, está sendo ofertada uma cesta básica por mês, porém existem famílias que possuem mais de 3 pessoas. Existe a possibilidade de estudar a ampliação de mais uma cesta ou distribuir em tempo menor, visto que ficar em casa o consumo de alimentos é maior. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 28 de abril de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação. Vereadores, estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Tem algumas indicações, né?
Acrescento aqui. Todas serão encaminhadas ao prefeito municipal. Agora eu gostaria de falar, hoje é o dia da educação, né? Eu acho que essa data serve para incentivar, né, e conscientizar sobre a importância da educação, seja ela no âmbito escolar, social, familiar. Ela vem para construir os valores essenciais na vida da sociedade e convívio saudável com outros indivíduos. Então, eu acho que nesse momento, gente, a educação social é fundamental. Você que está aí, que aponta aquele dedo criticando, por que você não aponta uma sugestão, uma ideia? Por que você não traz algo satisfatório que venha acrescentar? Quem sabe nós aqui não pensamos algo que você está pensando, né? E você que vai lá e digita, né? Faz questão de falar coisa ruim de alguém, daqui, de lá. Gente, estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. É fácil? Não, não é fácil estar aqui. Mas para você que está aí, parece que é, né? É só digitar, é só lascar a boca, falar coisa bem pesada, né? Então, pensa um pouquinho. Faz com que esse momento que nós estamos vivendo, você faça você ser um ser humano melhor. Olha que coisa boa. Já é o começo de uma mudança na sua vida. Ou esse isolamento que você fica. Eu moro sozinha, eu fico lá. Sabe, passa tantas coisas, a gente vê tantas coisas, o meu WhatsApp não para, a gente, cada vez que liga uma televisão, é só coisa pesada, gente. Ontem, Amazonas, a gente vendo o que está acontecendo, eu não sei você, mas eu fico muito abalada. Então, tire esse tempo, faz de você um ser humano que a gente tem admiração. É isso que eu acho. E você, meu sobrinho, que hoje está fazendo aniversário, futuro médico, use desse momento para se tornar um ser humano, um profissional, que essa experiência que você está vivendo, cruel, faça você, com seus pacientes, olho no olho, escutar, não simplesmente atender, faça a diferença. É isso que eu desejo, meu sobrinho, que você, amado, tentou tanto, né? Está lá fazendo a faculdade de medicina. Então, use disso em algo muito bom para você no futuro. E é isso, gente. Bom dia a todos. Encerrado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar à ordem do dia. Senhor presidente. Gente, uma questão de ordem. Posso, vereador Leandro? Claro. Na hora que eu terminei a minha fala, que eu falei da reunião da comissão da Covid, e aí eu queria deixar bem claro aqui que nenhum participante da reunião de sábado quer que abra os comércios, não é isso que eles estão pleiteando. Está pleiteando algumas... questão do ISS, IPTU, alvará, mas, na verdade, eles querem somente deixar como no decreto, para não trabalharem à margem da ilegalidade, a questão da contabilidade e advocacia, porque são serviços essenciais, tratando com as devidas precauções, entendeu? Eles têm ideia do que pode acontecer se abrir o comércio, sim, então eles não estão com essa bandeira, tá? É só para deixar bem esclarecido isso, porque logo depois Vossa Excelência comentou a matéria de Blumenau, e não é isso que eles querem, é essas duas atividades para não andarem na clandestinidade, tá bom? Oi? Que projeto? Ah, já aprovou, já. Desculpa. Eu gostaria de incluir projeto de lei número 22/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização no âmbito das finanças públicas para a desvinculação de receitas de fundos municipais e outras que especifica, visando o enfrentamento das condições de crise geradas pela pandemia. E o outro projeto é um veto total ao projeto de lei 13/2020, que é de autoria do vereador Roberto Andrade Silva, que altera a lei 998 de 15 de dezembro de 1997. Fala sobre a semana da amamentação. É isso. Em votação, o pedido do novo vereador. Se os estiver de acordo, pelos que estão, aprovado o pedido de Vossa Excelência. Senhor secretário, por gentileza, leia o primeiro item da ordem do dia.
Requerimento número 116/2020, processo 061/2020, autora, vereadora Janaína Balares. Requer que seja enviado ofício ao superintendente do IPMPG, Regina Mainente, para que envie a esta vereadora relatório detalhado com as despesas com viagens diárias e adiantamentos do IPMPG entre os anos de 2014 e 2020. Em discussão única, quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições, será colocado em discussão com a palavra a autora do projeto, doutora Janaína Balares. Então, na verdade, isso veio... Eu estava conversando com o líder do governo. No meu Instagram veio uma pessoa, que eu não sei quem é, não tem foto, não tem nada, é tipo um fake, espécie de fake, e agora mandou vários áudios dela fazendo coação com os funcionários, depois eu vou mostrar para vossas excelências. Várias outras coisas enviaram aqui, foi essa mesma pessoa que mandou a questão das viagens. Então, tem outras coisas mais, viu, presidente, para ser bem investigado ali, como a aposentadoria que foi tirada de servidores, sem explicar o porquê. Vários assuntos que depois eu queria apresentar para vossas excelências, para juntos podemos fazer um requerimento em conjunto ou chamá-la para ela explicar o que está acontecendo ali, tá bom? É de suma importância a prestação de contas, porque o vereador Serginho sabe, quando ele foi presidente, uma viagem que a pessoa foi lá para fazer, para prender, uma viagem de um servidor, ele ficou apontado na prestação de contas dele. Agora, tantas viagens que a gente vê no Instituto, e o Tribunal de Contas não pega, não sei, não dá para entender. Que preste contas a essa casa, então. Por isso que eu peço voto favorável de vossas excelências. Encerrada a discussão, será colocada em votação. Senhores vereadores, diz seus votos. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor secretário, por gentileza, leia o segundo item da ordem do dia. Projeto de lei número 22/2020, processo 64/2020, autor Executivo Municipal, dispõe sobre autorização no âmbito das finanças públicas para desvinculação da receita, fundos municipais e outros, que especifica visando o enfrentamento das condições da crise geradas pela pandemia decorrente da Covid-19, coronavírus, e da outras providências. Quórum, maioria simples. O objetivo da proposta é criar fluxo de caixa para que o município faça os investimentos e aquisição necessárias para o enfrentamento da doença, que ora se alastra pelo planeta, provocando exponencial aumento da demanda da área da saúde sanitária. A desvinculação da receita específica dos fundos municipais e as taxas de serviços relacionados permite que esses recursos de aplicação obrigatória sejam destinados ao Tesouro Municipal. O Executivo justifica a necessidade da situação de calamidade pública decretada no Estado de São Paulo e no município de Praia Grande, que exigem medidas excepcionais preconizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal, de forma a flexibilizar o rigor orçamentário para atender às demandas imediatas e urgentes decorrentes da pandemia. Os objetivos que serão atendidos com tais recursos são: 1. Aquisição de material farmacológicos. 2. Equipamentos de UTI. 3. Aquisição de testes rápidos do Covid-19. 4. Aquisição de equipamentos de proteção individual dos trabalhadores nas áreas de saúde, entre outros. Diz a lei orgânica do município, no artigo 49, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que verse sobre. 3. Matéria tributária e orçamentária. Portanto, não existe inconstitucionalidade que macule o presente projeto, razão pela qual a Procuradoria Jurídica é de parecer favorável
à submissão do mesmo e à deliberação colegiada. Assina os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes, Paulo Emílio de Oliveira, Eduardo Rodrigues Xavier, Dimas Antônio Gonçalves e Sérgio Luiz Esqueno de Souza. Em discussão, parecer. Em votação, vereador estiver de acordo, permanece que está aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereadora Janaína. Encerradas as inscrições, com a palavra, doutora Janaína Valares. Bom, na verdade, eu não vou discutir. Encerrada a discussão, será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor secretário, por gentileza, ali o próximo item da ordem do dia. Veto total número 1/2020, processo 040/2020, autor, Executivo Municipal. Veto total ao projeto de lei 13/2020, que altera a lei número 998, de 15 de dezembro de 1997, e acrescenta o parágrafo único que institui programa de amamentação PG. Discussão única, quórum maioria absoluta. Trata-se o presente processo do veto total ao projeto de lei número 13/20, de autoria do nobre vereador Roberto Andrade Silva. Assim emendado, altera a lei número 998, de 15 de dezembro de 1997, e acrescenta o parágrafo único que institui o programa Amamentação PG. O Legislativo aprovou o projeto visando disciplinar as principais atividades e diretrizes do programa Amamentação PG. Todavia, o parágrafo único inserido ficou incompatível com a legislação originária, Lei número 998/97, porque a lei fixa o programa no prazo de 1 semana e o dispositivo acrescido situa o programa durante 1 mês. Trata-se apenas de um problema de ordem redacional, mas que, na ótica do Executivo, poderia trazer confusão na aplicação e realização do programa. Considerando que o veto é um mecanismo de discordância do Poder Executivo quanto às normas emanadas pelo Legislativo, regularmente prevista no artigo 54, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, é que o mesmo atende formalmente aos requisitos e prazos legais para a sua emissão. A Procuradoria Jurídica é de parecer favorável à submissão do veto, à elevação e deliberação colegiada, eis que formalmente em ordem cabendo à soberania do plenário discutir o mérito da propositura. Quórum maioria simples, assina o vereador. Os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, parecer. Em votação. Pelo que estiverem de acordo, permaneça que está aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Autor do projeto, Betinho. Algum outro vereador? Encerradas as inscrições, será colocado em discussão com a palavra nobre vereador Betinho da Educação. No primeiro momento, quando vem essa questão de veto total, dá a impressão que o veto é contra a ideia do programa de amamentação, né? Você fica até meio, no primeiro momento, vetar um projeto tão relevante, mas como, infelizmente, a questão é baseada no aspecto da redação, houve aí uma divergência de uma lei vigente com a proposta que eu fiz de acréscimo a esta lei, porque a ideia original do projeto era uma lei específica. Mas aí foi constatado que já existe uma lei municipal tratando desse tema, então nós fizemos um acréscimo a essa lei. Só que aí houve essa divergência do que está na lei e do que foi acrescentado. Então, como é uma questão aí de entendimento de redação, então vamos votar favorável a veto, até porque a Procuradoria da Casa já vai me ajudar a fazer uma nova redação que não haja essa divergência.
jurídica. Oi? Hein? Então, mas nós vamos fazer com um novo formato, vereador. Encerrada a discussão, será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Projeto aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos a explicação pessoal, onde cada vereador detém 5 minutos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa, com a palavra. Bom, presidente, queria aproveitar meus 5 minutos para... Não, presidente, queria só aproveitar meus 5 minutos e falar da coerência da fala do vereador Rômulo. Acho que nos 5 minutos não pode falar o nome de vereador, mas eu quero frisar, vereador, a coerência da colocação do que o senhor colocou, da questão do isolamento. É muito importante a questão do isolamento. As pessoas às vezes estão brincando com isso, mas a própria vereadora Janaína Balares passou o caso de Blumenau, mandou para a gente no WhatsApp, e é um caso muito gritante. Se as pessoas não tomarem conta da importância do isolamento, eu acho que a coisa tende a piorar. E também queria aproveitar, vereador, em cima da coerência de vosso comentário, queria falar de uma coisa que aconteceu, que pegou até esse vereador surpresa. O prefeito, há um tempo atrás, numa dessas lives que ele fez, ele falou da questão das máscaras, e foi bem no começo mesmo da pandemia. E foi colocado de uma forma de que ele achava da importância das pessoas que andassem na rua, andassem de máscara. E no momento ele foi ridicularizado por alguns. Ridicularizado, falaram: olha o prefeito querendo obrigar as pessoas a usar máscara, assim, assim, assado. E assim, em certo momento me causou até um espanto, falar: caramba, o prefeito propor a colocação de máscara em todos. E hoje nós estamos vendo vários municípios obrigando o uso da máscara. Com multa também, né? Com multa. Então, assim, às vezes, é o que a vereadora Tati colocou. As pessoas com ódio vai lá e faz um comentário desnecessário, ao invés de propor algo. Usa as redes sociais para jogar o ódio mesmo. O ódio, olha lá, que absurdo, esse cara é louco, não sei o quê, bereri, ridicularizaram o prefeito, falaram um monte. Como várias propostas, às vezes, que os vereadores aqui da casa têm, é ridicularizado. Mas as pessoas não vão procurar saber qual a origem daquela proposta, o porquê. A gente está cansado de ver propostas aqui, muito interessante, muito importante, e as pessoas verem da ótica delas, no sofá delas, né? Sentado na sala delas, no conforto, no ar-condicionado, e com o dedo nervoso, e com aquele ódio da política total. Então, gente, eu acho muito importante a fala do vereador Rômulo, que eu achei de uma colocação muito importante, essa questão do isolamento, meu. E aí todo mundo que prega o isolamento, para alguns grupos, são pessoas loucas que não querem melhorar a economia do país, tá? A gente morrendo de fome. A gente está primando a vida. Então é muito importante essa colocação, vereador. E dizer que essa casa, não importa se é situação, oposição, se é partido A, B ou C, essa casa prima pelo melhor do povo, como executivo também. Então acho que é muito importante essa caminhada. Às vezes ninguém compactua das mesmas ideias numa questão no campo político, mas no campo de preservar a vida humana ou a vida até animal, essa casa trabalha de mãos dadas.
Isso é muito importante. Então, eu não queria deixar passar isso e dizer que fico muito contente, sabe, de saber que às vezes as pessoas vê Vossa Excelência aqui bravo, nervoso, brigando, mas saber a pessoa doce, a pessoa boa que tem aí dentro, que não é oposição por oposição, é oposição por conta de não compactuar com algumas ideias, mas quando concorda, dá o braço a torcer e fala, é muito importante. Parabéns pela sua postura, vereador. Queria também aproveitar e tecer um comentário também, aproveitar e falar da vereadora Tati, do sobrinho dela, né, da questão de ter escolhido a questão da saúde como vocação. Eu sei que sua irmã está muito feliz, né, com essa questão. Eu tive o prazer de conhecer um pouco e saber disso e dizer que para a gente é muito gratificante ter vários, né, como o filho também da Janaína também foi para essa área, que é uma área que salva vidas e é uma área muito importante. Era isso, presidente. Por hoje é só. Obrigado, bom dia a todos. Prossiga a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo Santos Passos. Eu queria pegar esse momento aqui e fazer das palavras do vereador Cadu as minhas palavras com relação ao comentário de hoje do vereador Rômulo. Parabéns pelo seu discurso. E mandar um abraço especial para o prefeito, que essa semana fez aniversário. Que Deus dê muitos anos de vida a ele. E pegar uma fala dele aqui e transmitir a vocês. Que numa conversa algum tempo atrás, ele disse que é muito bonito ser do Exército em época de paz. Trajar o verde-oliva, as suas divisas, ou sei lá, todo o seu poderio bélico, apresentar, mas na hora que precisar usar realmente, na época da guerra, tremer. E é muito lindo também, vereadora Tati, né? Às vezes você assistir à formatura de um médico, ver seu juramento, e daqueles sabe, de todo o grupo da saúde, em época de muita saúde, né? E na época de realmente que se precisa, que se tem que cobrar, temos que cerrar os punhos e parabenizar a cada um deles, porque esse é o momento de realmente provar todo aquele juramento, tudo aquilo que ele conheceu, tem como conhecimento, e hoje praticamente pondo a vida deles em risco, alguns tendo que se isolar da família para preservar a família, para poder cuidar da saúde do nosso povo. Então, mais uma vez aí, parabéns aos nossos guerreiros aí, todo o pessoal da saúde, tá? Então, senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Pessoal, eu gosto de checar as informações toda vez para não falar besteira. Eu já estava aqui querendo saber se é verdade que os motoristas... Chegou uma denúncia agora na hora da sessão que os motoristas nossos estavam proibidos da Piracicabana de usar máscara. Iam ser demitidos. Eu falei, mas como que o motorista vai estar demitido? O ônibus cheio, já pensou, cheio de Covid e o cara proibido? Falou que é mentira. No sábado, eles ganham todos, a empresa deu para todos os motoristas máscaras para todos. Então, a gente tem que ser justo nas coisas, né? Já pensou eu falar que pega a palavra e falo, a Piracicabana está proibindo a pessoa de usar máscara. Isso é um crime. Então, gente, nessa época de Covid, pelo amor de Deus, o que a vereadora falou, eu entendo que está todo mundo nervoso, os ânimos exaltados, mas vamos, vocês aí de casa, aquelas pessoas que têm bom senso, comecem a separar o que é. Veja só, quando você vê uma crítica, analise se a pessoa tem interesse eleitoral, política eleitoral para a disputa agora de 2020, ou ela está preocupada na Covid. Porque quando uma pessoa está apontando um dedo agora, eu respeito quando não é por disputa eleitoral. Mas quando quer desqualificar qualquer pessoa, eu não acho legal já isso, sabe? Eu acho que o debate é salutar, tem que ter debate, mas não dá, por exemplo, agora, como foi semana passada, pegaram um processo que nós votamos aqui, que o vereador falou agora, do terreno, para o Instituto de Previdência, e colocaram lá como se eu tivesse votado num crime. Eu falei até com o vereador líder agora, eu falei, vereador, eu vou representar para o Ministério Público investigar, porque assim, nós votamos com um laudo de um perito judicial. Se o cara é perito judicial, ele trouxe um laudo para a gente, avaliou, eu peguei a cópia do processo agora, todinho. Eu não imagino eu votando em algo que é errado. Eu não vejo um perito trazendo aqui uma perícia falsa, que isso é cadeia. Aí vai na internet e falam que a gente votou em algo que é fraudulento.
Então, quem fez o crime? Nós, o perito, o prefeito, quem? E isso é muito grave, porque daí coloca em páginas, vai para a imprensa, a gente não tem o direito de resposta e a sociedade fica achando que a gente votou um crime. Eu acho que está na hora da gente sempre interpelar e pedir as respostas para a sociedade. Eu acho legal a divulgação, mas que tenha divulgação e quando a gente vê que está errado, que a gente tem o direito de resposta. Então, eu quero representar, quero que o perito vá a juízo e explique o que ele trouxe para essa casa aqui. Se ele enganou essa casa, se ele cometeu crime. E se não houve crime nenhum, ele que faça ação de regresso. Porque hoje em dia, com a lei do abuso de autoridade, cada um que faz representação no Ministério Público tem que pôr nome e CPF. Quando a representação der errado, a pessoa pode ser denunciada por denunciação caluniosa. Isso é grave. Mas o que não é grave, pessoal, o que não acontece é que depois que a gente joga como uma pena na sociedade, né? Fala, ó, ele votou em algo criminoso, e a gente prova que a gente não votou em algo criminoso, já foi, está toda a sociedade achando que você votou. Até reverter é complicado. Então, eu peço, por gentileza, todo mundo que nos assiste, comece a investigar, perguntar assim, a hora que vinha uma notícia, fala... Em relação a mim, por exemplo, você tem total liberdade de perguntar, vereadora, é verdade isso? Eu vou explicar, porque eu estou sempre com a verdade. Se é verdade ou não. Me dê a possibilidade de todos se defenderem, de falar outra parte da história. E, principalmente, pergunte para a pessoa, você é candidato ou candidata a vereadora nessa eleição? Você é candidato ou candidata a prefeita nessa eleição? Porque é legítimo ser candidato, mas com propostas, sem ficar desqualificando o trabalho dos outros. Não dá para agora sair um monte de tartaruga ninja do... Eu costumo falar, até falo para o Cadu, queria que tartaruga ninja, onde a gente vê, ele está lá, o Cadu está em todas, né? Eu brinco com ele. Mas tem uns que estão saindo agora e estão começando a apontar dedo e não apontou durante 4 anos. Então, pessoal, a gente tem que saber... Quem é de verdade e quem é de mentira. Quem está trabalhando todos os dias em prol da cidade. Quem, neste momento, está preocupado realmente em salvar vidas, em salvar a economia. E quem quer um caos. Porque a política do quanto pior, melhor, tem gente que acaba sendo beneficiado. Então, tomem cuidado realmente. Tem gente, eu não vou falar o nome, mas você acredita que teve uma pessoa que falou assim para mim? Eu falei, mas você está preocupado com isso? Ou você está com raiva porque você saiu do seu carguinho enquanto você tinha? Eu estou com raiva porque eu saí do carguinho enquanto eu tinha, agora então ninguém mais vai ter. Você acredita que a pessoa falou isso? Então, analisem, tá bom? Secretário, prossiga a chamada. Vereador João Alves Correia Neto, vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Com a palavra. Eu gostaria apenas de, rapidamente, eu tive conhecimento de que durante a transmissão aí também da sessão, o pessoal do transporte escolar também fez algumas manifestações. Apenas para dizer que a questão do transporte escolar, sobre taxas, essas coisas, também a gente vai inserir essa discussão quando nós discutimos a questão relacionada a comércio, né? O governo não tem como fechar os olhos para uma queda na receita de imposto sobre serviço, por exemplo. Está tudo fechado, cai o ISS, como é que a gente vai enfrentar isso? Só que, como eu disse, lembrando, também falaram que quer fechar comércio. Eu não falei que eu quero fechar comércio, eu quero manter tudo fechado. Eu falei que eu quero preservar a vida e, se for para abrir, que a gente abra obedecendo dados e ciência. Foi isso que eu disse, né? Então, assim, só para deixar claro, é um momento de explicação pessoal. Então, para dizer para todos que isso também está do nosso radar e temos muitas coisas a enfrentar, são vários os desafios, várias frentes de trabalho, a gente precisa unir todo mundo aí. Não é hora de discutir, não é hora de dividir. É hora de somar, multiplicar esforços para a gente enfrentar o que está por vir aí, que não vai ser fácil. É isso, senhor presidente. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Declino. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. A palavra. Só para agradecer aí ao vereador Cadu, o presidente da Câmara, o Reco, a todos nós que estamos aqui empenhados em ajudar as pessoas, né, fazer o bem para o ser humano. Porque a gente fazendo bem, a gente também colhe o bem, entendeu? Porque tem aquele ditado, né? Você não vai conseguir plantar espinho e colher flores.
Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sei que a gente somos muito criticados, infelizmente, por pessoas que são pré-candidatos a vereadores aí, tá? Pessoas que não têm nem conhecimento como funciona a Câmara Municipal. Tá? A dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia, porque nós também somos familiares, temos família para cuidar. Tá? A gente tem que fazer o lado político, fazer o lado nosso particular e tocar a nossa vida, gente. A gente não tem nada contra ninguém aqui. Eu acho que todo mundo aqui é adulto, todo mundo tem sua cabeça, a sua ideologia. E eu acho que é o momento da gente dar as mãos mesmo e usar a bandeira da paz, a bandeira branca. Tá? Nesse momento difícil que atravessa o mundo, nessa pandemia, que infelizmente as pessoas não estão dando valor, não estão fazendo a sua parte, não estão fazendo o seu isolamento. A gente vê criança, a gente vê idoso, a gente vê pessoas deficientes, a gente vê pessoas debilitadas nas ruas aí, gente. Não é para fazer isso. Pense em vocês, pense na família de vocês, pense na sociedade em todo, gente, porque o momento agora é delicado. Vamos esquecer política, vamos esquecer tudo e vamos levantar a bandeira da paz e tocar essa bandeira branca em todos os lados, tá? É isso que eu quero deixar aqui em claro, deixar aqui hoje e estar nessa casa. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador. Secretário, prossiga a chamada. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza e vereadora Tatiana Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos e não dá mais a tratar, por encerrar a presente sessão. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia.